O Saldívar é o novo dono da zaga do Vasco. Isso, para mim, é inegável, pelo menos pelo lado direito. Mas o que será que mudou no Vasco para o zagueiro uruguaio crescer tanto? Tem um número, um dado que me chama muito a atenção e eu vou te explicar também, na nossa pranchetinha, o que mudou na equipe do Vasco para o crescimento do zagueiro uruguaio. A pergunta que agora a gente faz não é quando o Cuesta vai voltar, mas como que o Saldívar vai sair do time. É claro que ele é um zagueiro que tem falhas, principalmente pela sua estatura, mas o crescimento dele com a camisa do Vasco nos últimos jogos, sobretudo com a chegada do Renato Gaúcho, é impressionante. A gente vai falar no vídeo de hoje, então fica aqui ligado, mas vou pedir para você só tirar um segundinho, clicar aqui embaixo no botão de se inscrever. Vamos aqui rumo aos 3.000 inscritos, o Tática Vascaína crescendo cada vez mais. Não se esquece de deixar aquele like, curtir, muito importante o seu compartilhamento nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Importante as pessoas conhecerem aqui o nosso trabalho para a gente crescer cada vez mais e furar essa bolha do Vasco, porque é um conteúdo de vascaíno para vascaíno falando sobre tática. Mas falando sobre o que importa, o zagueiro Saldívar foi contratado pelo Diniz com uma expectativa muito grande do torcedor vascaíno. E eu conversando com alguns analistas chilenos, muitos me diziam que o Saldívar era um líder em campo. Não à toa que foi capitão no Colo-Colo, mandava na equipe e enfrentou o Diniz quando ele era treinador do Fluminense. E nesse enfrentamento, o que chamou a atenção do Diniz foi o seu jogo por baixo, firme, qualidade, coragem. São essas características que chamaram a atenção do antigo treinador do Vasco, né? E quando o Diniz chega, o Vasco está numa situação. Quando o Saldívar chega, o Vasco está numa situação de pressão muito grande. É um time que acabou de perder a Copa do Brasil, ele vem para um campeonato novo, onde os enfrentamentos são mais fortes, e tinha o Cuesta, que, embora tenha falhado na final, ainda era o titular. Mas o Saldívar rapidamente se colocou na equipe. Rapidamente começou a mostrar o seu futebol, a sua qualidade com o jogo nos pés. E ainda assim, o Vasco sofria os mesmos problemas que tinha com o Cuesta em campo quando o Saldívar jogou. E eu vou te mostrar aqui na pranchetinha o que mudou. O Vasco com o Fernando Diniz, eu já falei isso várias e várias vezes aqui no perfil e no canal no YouTube, tinha esse problema grave porque construía principalmente com 3 aqui, na primeira fase de construção, e deixava esse corredor, por causa do lateral, que era o PH espetado pelo lado direito, muito aberto com o zagueiro pela direita. O Vasco construía com os laterais bastante espetados, dando amplitude para a equipe. E com a chegada do Renato Gaúcho e a lesão do Cuesta, o Saldívar foi beneficiado com um fator. O Vasco passou a construir com três jogadores na primeira fase de construção, mas o lateral não tão espetado assim. E aí com o Diniz, o Saldívar tinha essa obrigação de arrastar para o meio de campo, ocupava essa faixa central. Quando o Vasco perdia a bola era lançada nas costas nesse espaço entre o Saldívar, o Cuesta e o PH. Então não era só um erro do Cuesta, e sim um erro de posicionamento da equipe. Com o Renato Gaúcho, as linhas estão um pouco mais compactadas, o Vasco faz uma linha de 4, constrói com o lateral não tão espetado assim, mas um pouco mais equilibrado, e o Saldívar não precisa vir até o meio de campo, ele já acelera com passe por fora e por dentro, como eu já mostrei no vídeo que você está assistindo aqui do lado também. Então é um jogador que tem muita característica de posse de bola, sabe sair para o jogo, sabe construir. Mas o que também me chamou muita atenção, e por ser zagueiro a gente tem que ir atrás desses dados, é a quantidade de cartões que o Saldívar recebeu, e você vai ficar impressionado. Você sabia que em 12 jogos pelo Vasco, o Saldívar recebeu apenas um cartão? Foi no clássico contra o Fluminense, quando ele saltou pressão no meio de campo e precisou fazer a falta, senão o Vasco tomava um contra-ataque. Então, um jogador que joga muito limpo, botes certeiros, tempo de bola e compensa sua baixa estatura de 1,80 m com o posicionamento. Muitas vezes a bola longa ele se coloca atrás do atacante e ganha no corpo, empurra por baixo, ou mesmo no posicionamento de cortar os espaços, de fazer as diagonais, as coberturas, sem contar a impulsão, que é um dos pontos fortes do zagueiro do Vasco. Teve um lance contra o próprio Flaco Lopes no jogo contra o Palmeiras, em que o Saldívar saltou mais do que todo mundo e ganhou essa bola alta. Minha preocupação são alguns lapsos que o Saldívar tem, e ele já tinha no Colo-Colo e mostrou no Vasco nos primeiros jogos. No Grêmio, no jogo contra o Grêmio, é a mesma coisa. Quando o time está em pressão, nos momentos finais, ele parece que dá uma desligada e o Vasco pode sofrer o gol. Mas, ainda assim, eu considero o início do Saldívar extremamente positivo.
Não estou aqui dizendo que o Cuesta não vai voltar, muito pelo contrário. Dá até para em algum momento o Vasco ter uma zaga com 2 destros. Cuesta e o Saldívia. Hoje é Saldívia e o Robert Renan que tem se completado. E embora o Vasco tenha sofrido gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, não atribuo que todos tenham sido por conta do Saldívia. Muito pelo contrário, a menor parte foi culpa do Saldívia. Era um problema de organização defensiva, de transição defensiva, e que o Renato Gaúcho tem trabalhado muito mais. Se você for ver contra o Grêmio, o gol foi um erro técnico do Robert Renan, que ao invés de espanar a bola, de chutar para fora, tentou dominar e sair jogando. Então, é um início muito promissor de um jogador que eu acho e tenho a percepção que vai ser titular do Vasco em algum momento. Hoje a braçadeira está muito bem entregue na mão, nos braços do Thiago Mendes, que caiu nas graças do torcedor. É um cara que está criando identificação com a torcida do Vasco, só que o uruguaio, que tem pouca idade, tem crescido cada vez mais e mostrado o porquê do Fernando Diniz, na minha visão, acertadamente ter contratado esse jogador. Ainda acredito que o Vasco, na janela do meio do ano, precisa contratar mais um zagueiro. Eu acho que está pouco ali. Não sei se o Robert Renan vai ficar, imagino que deva ficar, mas precisa de um jogador com estatura um pouco mais alta para o Vasco ganhar altura nas bolas aéreas. Hoje só tem o Robert Renan de zagueiro alto, Lucas Freitas tem 1,83 m, Cuesta tem 1,82 m e o Saldívia tem 1,80 m. Mas para um zagueiro com 1,80 m jogar, ele tem que ter o diferente, que é o posicionamento, a bola, principalmente a impulsão e também o jogo com a bola nos pés. É um jogador que vem crescendo exponencialmente. Vamos ver nos próximos jogos como o Renato Gaúcho vai armar essa defesa. Mas hoje o Saldívia é um muro silencioso na zaga do Vasco, que sofreu apenas um cartão no jogo completamente limpo, mas duro, do zagueiro que vem crescendo com a camisa do Vasco. Mas é óbvio que eu quero saber a sua opinião, é extremamente importante aqui embaixo. O que você tem achado do início do Saldívia? Você está animado? Você acha que tem espaço para o crescimento? O que ele tem de negativo? O passe com a perna esquerda, o posicionamento, a impulsão, a estatura, o mano a mano nas bolas aéreas? Quero saber muito aqui de vocês. Comente aqui embaixo. Não se esquece de deixar aquele like, é importante para o YouTube recomendar o conteúdo para outras pessoas e se inscrever. A gente está rumo aos 3.000 inscritos. Último recado, se você quer saber um pouco mais, estudar análise de desempenho, eu sugiro que você clique no primeiro link aqui embaixo para você garantir o mini e-book Fases do Jogo, um valor especial, muito, mas muito em conta. Eu não vou falar aqui para você clicar para você ver qual é. E eu te garanto que você não vai se arrepender, para você discutir no bar, com a sua família, com seus amigos, um pouco mais do que é organização defensiva, transição ofensiva, transição defensiva, enfim, e tudo com vídeo extremamente interativo e com desafio no final. Então, se eu fosse você, eu clicava aqui embaixo. Não se esquece de conferir esse mini e-book Fases do Jogo com desconto especial para vocês aqui inscritos do canal. Então, até o próximo vídeo. Esse aqui é o Tática Vascaína. Eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar.